Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos que estão nos assistindo neste momento, te convido mais uma vez a entrarmos para juntos celebrarmos e cultuarmos o nosso Deus. Mais uma semana se findou, já se inicia mais uma semana e Deus tem nos sustentado e nos abençoado em meio a tantas adversidades. Nesse momento já quero deixar o meu agradecimento em nome da Segunda Igreja Batista de Caeté a todos vocês que têm feito aí as suas devoluções dos dízimos, das ofertas, e feito assim com que a obra do Senhor ela possa permanecer, e a igreja assumindo aí as suas responsabilidades sociais, financeiras que ela tem no seu dia a dia. Quero nessa semana convidar você a nós trabalharmos, a refletirmos durante toda a semana. O assunto nosso foco é sobre a fé que nos faz agir. Então eu quero deixar durante a semana, você busca de Deus nos seus momentos devocionais, você possa aí estar trabalhando e buscando do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha manifestar na sua vida e faça com que você possa refletir qual tem sido a fé que tem feito você agir no momento tão difícil que nós temos vivido nos últimos dias na nossa humanidade. E quero propor aqui como tema proposto para essa semana também o Deus que se revela. Deus, um ser que criou todas as coisas para manifestar a sua glória. Ele também, através das escrituras sagradas, através das histórias que as escrituras revelam sobre esse Deus então se manifesta a todos os seres humanos. Eu te convido então a abrir a Bíblia agora lá no livro de Salmo capítulo 19, se você puder me acompanhar. Estarei lendo aqui na tradução da Bíblia Viva, tá? A palavra de Deus. E diz aqui, o título aqui na minha Bíblia está: O Deus do Universo e da Alma. E a partir do versículo 1, o salmista relata: Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Cada dia passa contra o dia seguinte, mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte. Como se pode conhecer o Criador? Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas a voz que ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhante e belo como um noivo que sai do seu aposento, forte e alegre como um atleta participando de uma corrida. Atravessa os céus de uma extremidade até a outra, e nada na terra escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Valem mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe recompensas. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor,
Perdoe os meus pecados ocultos. Livra-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as minhas palavras na minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu Redentor. Oramos nesse momento. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Que o Senhor venha agora ministrar os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa verdadeiramente fazer com que ela possa encher o nosso coração e a nossa alma, para que assim possamos aprender a viver a cada dia de nossa vida em obediência às Tuas ordenanças. Também já coloco aqui, ó Pai, o meu agradecimento a todos aqueles que fielmente, ó Pai, têm devolvido os seus dízimos e ofertas para a continuação e o sustento da obra do Senhor, do Teu reino aqui na terra. Sustenta-nos, Senhor, a cada dia. A oração que eu te faço, no nome de Jesus. Amém. O homem não tem a capacidade de achar a Deus. Por si só, torna-se impossível uma criatura finita e pecadora achar um Deus infinito e poderoso. O livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos, vai falar de um Deus que criou tudo. Mas também vai nos revelar um homem que desobedeceu e virou as costas para esse Deus Criador. Dessa forma o homem então perde o controle e começa a praticar o mal. Um pressuposto fundamental na teologia evangélica vivida nos nossos dias atuais tem sido a tão conhecida revelação. Quantas pessoas têm se demonstrado mestres de tantos milagres, tantas curas, tantas coisas. E esses dias vivendo nessa adversidade, dessa pandemia que todo mundo tem vivido. A ciência buscando incessantemente a cada dia descobrir a cura. Então, para aliviar o medo, o sofrimento e a dor de nós humanos, às vezes me fica uma grande pergunta: onde está esses grandes mestres que detêm a revelação em suas mãos, que pregam que Deus tem dado a eles esse poder de fazer qualquer coisa? E então eu volto ao nosso tema desse mês proposto, a fé que nos faz agir. Como ter uma fé a ponto da gente acreditar, entender, a buscarmos conhecer um Deus que se revela. Vamos nesse momento, enquanto nós meditamos um pouco do que o salmista nos orientou nessa palavra. O Salmo 19 é uma poesia. Nós vamos ouvir um louvor pela nossa equipe de louvor da Segunda Igreja. Vejo que a vitória
Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração, e essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E esta casa será chamada casa de oração, e esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. 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 Essa teologia cristã evangélica atual do Deus que se revela a si mesmo, ela vem demonstrar uma revelação um pouco diferente do que eu citei alguns minutos atrás, sobre a revelação que até pouco tempo se era vendida. Eu quero até às vezes intitular aqui, né, falsos mestres. E digo isso com convicção porque a palavra de Deus não é esse tipo de revelação que Deus revelou aos humanos. A revelação verdadeira é aquela que Deus escolhe apresentar-se a nós através da sua criação e das escrituras sagradas. Essa sim é a verdadeira revelação que as escrituras sagradas aprovam, e que cada um de nós que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador, já temos uma experiência íntima e verdadeira com esse Deus Criador, nós devemos a cada dia de nossas vidas vivê-la e defendê-la. Essa é a verdadeira fé que nos faz agir. Uma fé que nos leva a conhecer um Deus que se revela pela sua criação e também pelas escrituras sagradas. E essa teologia então ela vai mostrar duas maneiras, duas formas distintas que esse Deus se revelou a nós humanos. A primeira delas é a revelação geral, ou seja, a criação de todas as coisas existentes aos olhos humanos. Tudo que está à nossa volta,
Tudo que podemos ver, tocar, sentir, imaginar, a revelação a qual nós devemos crer, que a Bíblia ensina. É o criacionismo de Deus, a criação de Deus, do Deus eterno, o Deus que nos criou, que nos sustenta, o Deus que provê todas as coisas a cada um de nós. Tudo aponta para um Deus, um arquiteto responsável por criar tudo e todas as coisas. Não só lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, quando mostra Deus criando todas as coisas. Então esse é o Deus Criador. Mas também no Salmo 19 podemos ver aqui claramente essa poesia que o salmista Davi relata. Ela demonstra realmente essa criação, o cuidado de Deus em criar todas as coisas. E é interessante aqui no versículo final do 4, 5 e 6, é interessante que ele faz menção aqui ao sol. Ele relata muitas coisas do sol, características do sol. Então ele faz essa menção pelo seguinte motivo. Os babilônicos ali, no Egito antigo, eles tinham um hábito da adoração a muitos deuses. E um desses deuses era o sol, o Deus Sol. Na linguagem grega ali, Sabash, significa o Deus Sol, como tantos outros deuses. Mas é interessante porque o Davi faz a menção, era a prática da cultura ali. O Deus Sol ali era um Deus que as pessoas temiam. Como hoje nós vemos a fonte de essência que o Sol é para cada um de nós. Mas não temos ele como um Deus, mas sim uma obra criada pelo Criador eterno. Ele é sim a fonte de vida para cada um de nós. Através da criação, do impressionante e do complexo corpo humano, do céu, das estrelas, os animais, de tudo que está na natureza, é possível sim conhecer a esse Deus que se revela. Através da criação que Deus criou todas as coisas, você pode sim estar convicto que existe um Deus criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma ótima base dessa revelação geral de Deus a nós seres humanos. Em Romanos capítulo 1, 20, ele relata: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. É impossível você querer negar, através das coisas criadas por Deus, que não existe um Deus. E esse texto também ele nos traz aqui a refletirmos a uma segunda revelação. E eu digo que essa revelação é uma revelação especial. Por quê? É a Sagrada Escritura revelada por Deus a nós, aos humanos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo dá orientação das Escrituras a seu filho Timóteo ali, um jovem mestre e pastor da igreja. Ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja hábil e plenamente preparado para toda boa obra. Então essa segunda revelação de Deus, Ele inspirou homens
comuns como qualquer um de nós, nos nossos dias atuais. Homens que eram tementes e tinham devoção nesse Deus único e verdadeiro, esse Deus criador de todas as coisas. E assim, através das Escrituras, eles escreveram nos seus contextos históricos aquilo que verdadeiramente Deus veio revelar a eles. E muito interessante e louvável é que essas Escrituras, essa revelação desse Deus através das Escrituras, elas são muito válidas para os nossos dias atuais e sempre vai ser. Não existe um tempo cronológico para essas Escrituras perder o seu valor, a sua essência, que é o próprio Deus ser revelado através das Escrituras. Então as Escrituras, elas nos revelam um Deus que se revelou a nós, demonstrando o seu imenso amor incondicional. As Escrituras nos revelam também um Deus que se moveu de tão grande compaixão a nós seres humanos, pecadores e desobedientes às Escrituras. O salmista, ele diz que os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração. A lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a nossa alma. E ele relata aqui 6 qualidades dessa lei das Escrituras. A lei era a Torá. Ali é o Pentateuco, 5 primeiros livros, né, de Gênesis a Deuteronômio. Então que eles tinham conhecimento. E o salmista então faz a poesia voltada assim, dentro da sua história, do seu contexto que ele vivia e pelo conhecimento que ele aprendeu de seu pai Jessé, as Escrituras, a Torá, e foi levando assim e vivendo. Então esse salmo, ele é a grande revelação de um Deus criador, um Deus que se mostra não só na criação, mas também através das Escrituras. E as Sagradas Escrituras também vai nos revelar um Deus que nos envia o seu único Filho para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Quão grande amor, que imensa compaixão por nós humanos falhos, inseguros, imperfeitos, incrédulos, muitas das vezes, de ver a manifestação desse Deus em todo o nosso redor. Nós, como a imagem e semelhança desse Deus. Mas então esse Deus eterno e bondoso planeja esse plano maravilhoso. Entrega o seu único Filho, que é mais de valor a Ele, para que esse Filho então nos leva novamente a nossa comunhão com esse Deus eterno. Ou seja, Ele quer nos resgatar do pecado, das trevas, para a sua imensa e grandiosa luz. Então esse Deus, Ele se revela com o mesmo desejo quando Ele fez isso com Adão no Éden. Ele sempre, todos os dias, Ele tinha essa intimidade com Adão. A palavra de Deus revela lá que Deus ia ao paraíso ali e tinha essa intimidade. Fico aqui imaginando quão privilegiado era Adão de ter aí a presença de Deus todos os dias ali com ele no jardim. O paraíso eterno de Deus. Continuando, Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, mais uma vez eu quero te lembrar, não temos desculpa. Quando Deus criou todas as coisas, mostrou todas as coisas que estão em nossa volta, como Paulo lá em Romanos 1:20. Eu já citei aqui. No final do versículo ele vai dizer: os homens são indesculpáveis. Não tem como negarmos a essência desse Deus Criador e esse Deus que se revela pela sua própria palavra, sendo Ele a própria palavra. Em Romanos 3:23 vai dizer: todos pecados e carecem da glória de Deus, sem exceção de ninguém, de cultura, de religiosidade, de posição social, de status sociais, nada. Qualquer ser vivente na face da terra é culpado. Em Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por isso que não há desculpa para ninguém. Qualquer ser humano é falho. Mas aí não é o fim. Aqui que entra a necessidade desse Deus se revelar a nós seres humanos. Porque Ele vem com um propósito eterno. O dom gratuito dele é a vida eterna pelo seu Filho que Ele entregou por nós. Independente do que fazemos, ou já fizemos, ou havemos de fazer, como diz o salmista. Ele relata lá os pecados diários, até os ocultos. Ele roga a Deus que o perdoe, que não deixe o coração dele se encher desses erros, dessas mágoas, mas que Deus o livre, o liberte. Concluindo, então, essas duas formas da revelação de Deus, a revelação geral, que é da criação, mas também a revelação especial, que é Deus se manifestar pelas Escrituras Sagradas. Eu quero voltar aqui, o salmista, no Salmo 19, no versículo 12. Ele vai declarar abertamente: quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Essa atitude que precisamos ter em nossa vida sempre. Os olhos de Deus, eles estão em todos os lugares. Ele repousa sobre o justo e também sobre o injusto. E um dia esse Deus vai verdadeiramente, o juízo desse Deus, Ele vai se manifestar a todos nós. A todos que já partiram, que não estão aqui mais em nossos tempos, a todas as gerações que já transpassou, até aquelas gerações futuras que esse Deus há de permitir que se aconteça. Um dia todo olho contemplará verdadeiramente a revelação desse Deus nas nuvens. Não podemos permanecer na ignorância, tateando no escuro e nos consumindo em nossos pecados. Ninguém pode ser finito, ou ninguém sendo finito conseguirá achar um Deus que é infinito e poderoso, se esse Deus não se revelar a nós. Isso parte dele. Não podemos seguir a Deus apenas por achar Ele um Deus interessante, ou às vezes acharmos porque nossos familiares, entes queridos, nos educaram apenas numa determinada religiosidade.
E achando assim que nessa religiosidade Deus está presente. Não. Deus vai além de qualquer coisa que a capacidade humana possa imaginar. Este mérito ninguém pode pregar para si. Mas foi Deus. Deus escolheu nos criar, nos amar e assim se revelar e manifestar a sua glória a cada um de nós, da maneira que Ele assim escolher. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, as Escrituras nos ensinam: uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter uma atitude semelhante. Devem estar prontos a sofrer também. E lembre-se, o sofrimento físico enfraquece a força do pecado. E vocês não estarão gastando o resto da sua vida andando atrás de desejos humanos, mas estarão desejosos de fazer a vontade de Deus. Precisamos nos entregar por completo e dedicar a esse Deus que se revelou e mostrou ao homem por ter amado e usado de misericórdia com cada um de nós. Só as misericórdias desse Deus, para que nós seres humanos não sejamos consumidos pela ira do nosso Deus. Porque só Deus tem o justo juízo para cada um de nós. Que Deus possa verdadeiramente, através da Escritura, dessa palavra, que a glória do Senhor ela possa adentrar aí na sua casa, na sua vida, no seu coração, e fazer a transformação, que você possa permitir que o desejo desse Deus que se revela por meio da sua criação se manifesta pela Escritura Sagrada, transforme a sua vida. Ele jamais vai invadir a vida de alguém, mas Ele está com seus ouvidos atentos. Ele está de coração, braços abertos, a ouvir o teu sim, em aceitar viver a condição de antes que fôssemos criados no ventre de nossa mãe. O salmista ele vai revelar isso também no Salmo 91. Ele já sabia, Deus já sabe, Ele já tem uma eternidade pronta para cada um de nós. Precisamos nós verdadeiramente entender e utilizar a nossa fé a agir de acordo com a vontade desse Deus. Mais uma vez vamos agradecer o nosso Deus. Eu quero te pedir que essa semana, querido irmão, irmã, vamos estar orando para as decisões vão ser tomadas aí pelos governantes, a área da saúde, que Deus possa verdadeiramente nos dar a oportunidade, muito em breve, nós começarmos aí a retornarmos sim os nossos cultos físicos aqui, seguindo aí sim as recomendações, as orientações, porque nós não fomos criados
para vivermos isolados e separados. Precisamos entender isso. Comunhão. O desejo de Cristo sempre foi estarmos unidos e sempre juntos. Oremos. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua santa e gloriosa palavra a cada coração. E que verdadeiramente venhamos a tomar posse de cada palavra que nos foi revelada a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo que um dia toda a raça humana há de enfrentar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça salvífica de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje e todo sempre. Amém.